Bem, galera, então aí eu tô esperando o proprietário mandar as bobinas da moto. Ele vai comprar, na verdade já comprou, mandou entregar aqui, provavelmente as mesmas bobinas paralelas, acredito eu. E aí a gente resolve aqui o caso dessa motocicleta. Lembrou de um detalhe, tem um sensor de ABS para nós instalarmos ali, porque quando foram carregar essa moto, eu não sei se foi vindo para cá agora ou em outra oportunidade, no guincho, olha só o que fizeram, cara. Então, galera, tem que tomar muito cuidado. Olha o sensor da ABS da moto. Vou diminuir aqui porque a gente é cego, anda com a lanterna no máximo, né? Olha o sensor da ABS. Arrebentaram o sensor do ABS da motocicleta na hora de amarrar, de catracar. Provavelmente passaram por aqui a catraca, né, a cinta, e arrebentou com o sensor do ABS todinho da motocicleta. Ele mandou outro sensor ali, já comprado, não sei, como eu disse, não sei em que situação que foi. Aí, sensorzinho todo lascado. Pena, né? Então tá aí, tá aguardando. Isso que vocês estão vendo aqui, o motor da ZX10, ele já acabei de desmontar, desceu aqui, já vai ser lavado, né? Vou lavar aqui embaixo e depois vai subir novamente para eu fazer as aferições, fazer todas as medições. Então tá tudo separadinho aí por caixa, já tem peça lavando ali dentro, tá? Já dá pra gente ver, ó, olha só, em algum momento dessa motocicleta foi negligenciado as trocas de óleo. Olha o que tem de verniz dentro desse motor, certo? Então tá estranho aí o negócio, tá? Tem bastante verniz, teve uns estragos, o padrão dessa moto, tá? Nada do que nós já não vimos, mas depois a gente trata dela, tá bom? Vamos passar aqui do lado antes que vá embora. O GSX-S 750 ganhou um G-Escape full, nós acabamos de trocar para ele. Deu um pouquinho de trabalho esse escape, hein, porque teve que colocar uns espaçadores aqui, né? Eu até falei no vídeo lá da S1000, esses sistemas aí de full, que é de encaixe, né? Então a gente encaixa aqui, depois tem mais encaixe lá para baixo. A gente primeiro ponteia todo o escape, não torqueia nada, não torqueia a flange lá do coletor, não passa mola, não torqueia nada. A hora que a gente ajusta o escape, você vai lá e torqueia. Só que esse aí não teve jeito, cara. Esse aqui, primeiro, olha o filtro de óleo. Até brinquei, foi coitado do próximo que vai trocar o óleo dessa moto, que vai ser a gente mesmo aqui, tá? Vai ter que tirar o escapamento, tá? Vai ter que soltar daqui para trás para poder abrir um pouco aquele escapamento ali. Se bobear, até soltar aqui nos coletores aqui em cima para eu poder tirar o filtro de óleo, porque está praticamente encostado lá o filtro de óleo no coletor de escapamento. Tive que jogar espaçadores aqui para tirar esse spoiler, estava totalmente encostado no escapamento. Ainda está com um espacinho aqui de um dedo, praticamente menos de um dedo, porque eu coloquei espaçadores aí e tive também que colocar espaçador aqui atrás, tá? Coisa que não vem, para tentar trazer esse cara para cá, porque ele estava pegando na balança, tá? E olha que não tem posição, tá? Não tem posição, não adianta mexer aqui nos 4 coletores, puxa para cá, para lá. Como eu disse, a gente não torqueia nada enquanto não acha a posição. Não tem posição, tá? Mas tá aí, tá colocado e já escapa um bom escape, tá? Mas esse aí acho que não ficou tão alinhadinho no molde lá na hora de fazer a forma, não ficou tão bem alinhado, deu esse perrengue aí, tá bom? Então essa daí é o caso dessa moto aqui. Deixa eu passar nessas motos aqui antes que vão embora e eu perco a oportunidade de gravar, já que elas estão todas aqui juntas ainda, tá? São as duas motos com o mesmo problema, que eu considero mais uma característica do que um problema. A Tracer 900 e a Street aqui, tá? As duas, os proprietários estão reclamando do mesmo problema, da mesma característica, barulho de campana, barulho de embreagem, tá? Pessoal, tem algumas motos que são propensas a dar esse barulho de embreagem, e MT-09 e Tracer, que usa o mesmo motor, é uma delas. Street Triple também faz barulho de campana, e tem várias outras aqui, tá? Então, como eu estou com todas elas aqui, eu vou aproveitar para gravar agora, tá? Esse proprietário da vermelha aqui disse que já mexeu até dizer chega nessa sistema de embreagem. Ele mesmo trocou na casa dele, disse que fez todo o procedimento bonitinho lá, trocou até corrente de comando, mas o barulho continua. Então eu vou usar essa outra Tracer que acabou de entrar hoje aí para fazer revisão, que está até com um pouco mais de 10 mil quilômetros a mais do que essa aqui, se eu não estou enganado, acho que é a menos, 10 mil quilômetros a menos
mas estão ambas ali na casa dos 40 e poucos a 50 mil quilômetros, tá? E vou usar esta R1 também como referência de barulho de campana. Então vocês vão escutar comigo aqui, vem cá que eu vou ligar elas agora. Vamos começar aqui, eu vou ligar, funcionar primeiro essa que é a que o proprietário está estranhando aí o ruído, tá? Vamos lá, vamos ligar aqui por cima mesmo. Eu vou dar a partida. Ok? Barulho normal desse crossplane 3 cilindros. Eu vou apertar um pouquinho da embreagem, vocês vão tentar. Vamos ver se a câmera aqui vai ajudar, tá? Mas aqui é muito nítido para mim. Percebam o barulho. Soltei a embreagem e apertei um pouco. Ok? Vale lembrar que as motocicletas estão frias. Quando esquenta, o barulho fica um pouco mais proeminente. Não deu para perceber ali um pouquinho, tá bom? Vamos ligar outra aqui também que tá fria. Pelo menos ela chegou de manhã, agora já tá mais friazinha. Vou fazer a mesma coisa, vou ligar. Ambas estão com escape original, então dá para perceber bem. Vamos lá, vamos apertar um pouquinho de embreagem aqui, ó. Vamos lá. Aí. Mesmíssimo barulho. Só que esse proprietário se incomodou com isso. Esse aqui não se incomodou. Esse aqui ele desmontou, mexeu, fez vários, tentou fazer vários ajustes, mas o ruído tá aí ainda. Vamos ligar a R1 agora. Também tá gelada, tá? Tô esperando o proprietário vir pegar. Ó, motor de partida depois do serviço, hein? Ficou top. Até acabar as escovas aí vai ter que trocar. Essa moto é um pouco mais enjoada, porque ela fica com a rotação baixa fria. Mas ó, vou apertar a embreagem. Tenta reparar o barulho. Olha só. Vou chegar a câmera mais perto. Essa daqui não deu para perceber tanto, mas ela tá bem barulhenta também. Olha lá, barulho, ó. É só apertar um pouquinho, ó. Olha lá. Agora aperta, apareceu mais. Perceberam, galera? Perceberam aí que todas fazem o mesmo ruído, tá? Porque na hora que a gente aperta a embreagem eu tendo a abrir, expandir os discos, separadores dos discos de frição, e o barulho aumenta. Se tiver alguma folga na campana, ela vai ficar mais proeminente. Essa daqui também diz que está com o mesmo ruído. Eu só não vou ligar ela porque eu vou desmontar ela nesse momento. Então eu não quero, e ela já está parada aqui já desde ontem, então eu não quero espalhar óleo novamente aí por cima para fazer mais sujeira. Mas a mesma coisa, tá? Eu já peguei várias streets e Daytonas também, que usam o mesmo sistema de embreagem com esse ruído aí, tá? Então, galera, isso é mais uma característica do que um problema. Evidente que na Tracer, como o proprietário pediu, nós vamos abrir e vamos medir. E aí ele falou pra gente, Madeira, você abre e mede. Se tiver tudo no conforme, beleza, monta, eu vou esquecer dessa característica. Então, se você está escutando esse barulho na sua moto, é um pouco característico. E o calor moendo a gente aqui em São Paulo, hein, galera? Chegou aqui as bobinas da Super Teneré ali. Tá? Olha aqui, parece com as bobinas de qualidade melhor do que as outras que estavam, né? Olha aí, comparação. Essa daqui bem mais mal acabada, já descascada, até a parte superior aqui. Essa aqui parece que está com uma qualidade um pouco melhor, né? Mais bem vedada. Vamos ver se vai durar aí o que tem que durar. Chegou, o proprietário comprou as 4 bobinas, então nós vamos trocar todas elas. Essa daqui são as duas que estão ruins. E aqui aquelas duas que estavam funcionando quando vocês viram a moto funcionando. Viram? Funcionei? Deve ter funcionado.
né, e ali as minhas bobinas. Agora eu vou retirar toda essa capa de borracha, que é essa aqui, da nova, que colaram lá dentro, e vai ser osso. Tem que limpar tudo direitinho, vamos colocar as bobinas e aí matou a motocicleta. Vamos entregar para o proprietário. E o Sredão ganhou o kick shifter, como vocês viram, né? Conseguimos instalar, colocar o cabo correto para ela. Nós trouxemos o cabo, nós fornecemos o cabo correto. Regulei o kick shifter no que foi possível ali na rampa e o acerto final. Eu estou sempre aqui no dinamômetro para não ter cortes indevidos ou ficar com o pedal muito pesado. Acabei de testar, tá tudo ok, mas já faz tempo que eu não faço um barulho aí no canal, né, mostrando o kick shifter. Vamos lá fazer um barulho nesses redão, tá roncando bonito, acompanha aí. Top, né? Vocês perceberam como funciona suave? Kick shifter é Heltec, tá? Não tem muito o que inventar. Instalação tudo certinho. Vocês viram que na alta tá cortando muito rápido, na baixa o tempo de corte aumenta um pouquinho, mas ainda assim suave. Vocês percebem pela leve cabeçada que ela dá, mas é muito sutil, tá? Tem kick shifter que dá muito mais cabeçada, tá? Então ela tá cortando bem na baixa, na média e na alta. Acima dos 3.000 RPMs foi o que eu setei. Se quiser deixar até acima de 1.000 RPMs pode também. Só que o corte, o tempo fica um pouco longo e a cabeçada é um pouco maior. Vocês viram que eu reduzi também sem usar a embreagem, mas galera, não reduz marcha esse kick shifter, tá? Para essa moto nenhum, tá? Foi a redução no tempo e eu fazendo ponta-taco. Vocês perceberam que a moto dá aquela acelerada na redução? É eu fazendo ali no acelerador. Os kick shifters com blip assistance, ele faz isso automático para você, mas só em motocicletas que tem acelerador eletrônico, e não são todas que estão disponíveis. Por exemplo, uma dessa daqui, ó, se eu colocar o blip assistance nessa moto, ele faz o up e o down, tá? Aquela ali já não faz, ali é acelerador manual a cabo. Turn off the radio. Galera, vamos entender um pouquinho aqui sobre embreagem de motocicleta e ajudar vocês a entender o porquê dos ruídos, né? Como é o caso da Tracer que eu falei, da outra Tracer e da Street aqui que já está fora, tá? Já retirei todo o conjunto de embreagem, o proprietário comprou o conjunto todo novo e mandou para que nós trocássemos. Então vamos entender aqui um pouquinho sobre embreagens e o porquê que faz barulho, né? Da onde vem esses barulhos. Eu estou com o conjunto já todo aqui desmontado e vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que isso aqui é o tal do conjunto de multidiscos, tá? O conjunto de embreagem multidiscos. Por que multidiscos? Porque eu tenho vários discos de frição aqui. Então, esse é todo o conjunto de embreagem. Falta aqui somente os parafusos para pressionar essa placa para dentro e dar atrito aos discos, dar pressão nesses discos, tá?
Continuando nesse entendimento de que este é o conjunto multidisco, antes de eu demonstrar aqui para vocês, a gente tem que entender que quando esse motor está funcionando sem que você aperte a embreagem ou com as marchas engatadas, ou seja, quando esta placa está exercendo pressão total sobre o conjunto de discos separadores e discos de frição, através da força dessas molas, todo esse conjunto está pressionado e todo esse conjunto está girando, tá? Todo mundo está girando junto aqui, tanto a campana interna quanto a externa, os discos de frição e os discos separadores. Por quê? Porque tudo isso está ligado aqui, ó, no eixo primário da motocicleta. Esse é o eixo primário do câmbio. Bem aqui nesse ressaltozinho tem o eixo secundário de câmbio, tá? E aqui está o virabrequim com a engrenagem principal. Esta engrenagem que faz parte do virabrequim, ela é fundida junto com o virabrequim. Então esta engrenagem é quem toca a campana e o conjunto todo de embreagem, ok? Então grava aí. Isso aqui está tudo pressionado, o motor está funcionando ou em neutro ou engatada, mas sem você acionar a embreagem. Então todo mundo está girando junto aqui, tá bom? Então você vai lá e vai apertar a embreagem da motocicleta para poder engatar a marcha. Então o que acontece quando a gente aperta a embreagem? Todo esse conjunto, como eu disse, ele está pressionado pela força dessas molas. Quando você aperta a embreagem, a gente vai aliviar essa tensão puxando essa placa aqui, ou empurrando por trás, ou puxando, depende do sistema da moto. Nessa daqui, ela puxa, e aí eu alivio a tensão de todo esse sistema. Então eu vou até tirar essa placa para ficar mais fácil da gente entender. Quando você aliviou a tensão desse sistema todo aqui, ele está todo solto, certo? Então aqui, aí vai passar a girar esse cara aqui do meio, que é a placa, que vocês viram, ela vai ficar parada, e quem vai ficar girando vai ser só a campana, tá? Porque lembre-se que essa engrenagem está conectada direto lá no virabrequim, o virabrequim que está tocando ela. Eu apertei a embreagem, em tese, vai parar de girar o eixo primário aqui no meio, que ele está preso bem aqui no meio, tá bom? E vai ficar girando somente a campana, a parte de fora. Então, nesse momento que você aperta a embreagem, é a hora que a gente costuma escutar mais barulho nessas motocicletas. Por quê? Galera, olha a quantidade de peças que eu tenho aqui, tudo solto, tá? Tá tudo solto. São geralmente 8, 9 discos separadores e discos de frição. Então, somando todo mundo aí, eu tenho mais de 15, 18 peças, dependendo da motocicleta, e todo mundo vai começar a fazer barulho, ok? Ó, aí eu venho cá e aperto isso aqui, ou seja, eu soltei a embreagem. O que eu estou escutando nessa moto? Já vou mostrar já para vocês. Aí eu solto todo mundo novamente. Percebe que o barulho aumenta? Além das molas, eu tenho todo mundo batendo, todo mundo fazendo barulho aqui. Disco de frição, que é esse cara aqui. Eu tenho de 8, 9 discos desses, 7, depende da moto. E os discos separadores, que são os discos de aço, tá? Que são esses daqui, tá? Ou tem gente que chama esse de frição, esse separador, tanto faz, não importa. Tá? Então todo mundo pressionado, eu estou apertando com os dedos. Vocês só estão escutando essas molas aqui que eu já vou falar delas. E eu estou pressionando. Na hora que eu soltar isso aqui, todo mundo está batendo. Tá? Então por isso que a gente escuta barulho de embreagem. Todo conjunto multidisco tende a fazer isso. Esses que são banhados em óleo, multidisco banhado a óleo, tendem a fazer menos barulho. Por que Ducati, aquelas de embreagem seca, que até tem vídeo no canal aí, a gente escuta aquela barulheira aqui de chocalho? É o mesmo sistema, só que ele não é banhado a óleo e além de tudo ele está exposto ali, tá? Então a gente tende a escutar tudo isso aqui. E eu estou chacoalhando devagar, a frequência de barulho disso aqui com o motor funcionando é muito mais alta, tá? Parece o sininho da rena do Papai Noel. Voltando aqui para a bancada, por que quando a gente engata a marcha na moto, em algumas motos, umas mais, outras menos, mas todas de uma certa forma isso acontece, quando o motor está funcionando em neutro, principalmente fria, na primeira ligada da manhã, você vai engatar a marcha, você bota a primeira com embreagem acionada, tudo belezinha, e a moto dá aquele puta tranco, aquela pancada no câmbio. Por quê? Vocês viram que eu mostrei aí que a hora que você aperta a embreagem, esse conjunto do meio, que é o conjunto das placas, ele teria que parar, em tese ele teria que parar e ficar girando só o externo que está ligado no virabrequim. Esse não tem como parar, só hora que desliga o motor. Então esse cara do meio deveria parar. Por que isso não acontece? Porque, galera, ainda tem atrito entre os discos, tá vendo? Os discos separadores e os discos de frição ainda mantêm um certo atrito, porque essa
expansão da placa na hora que você aperta a embreagem ela é pouca, tá? Ela não é uma expansão grande, de forma que todos os discos fiquem desencostados um do outro. Ela ainda mantém um certo atrito, então a parte de dentro ainda está girando, às vezes numa velocidade menor do que a externa. Quanto menor for essa velocidade que isso aqui estiver girando quando você apertar, menor é o tranco. Se você aperta a embreagem e mesmo assim o conjunto interno ainda está girando na mesma rotação da campana externa, o tranco vai ser maior. E o porquê que isso acontece, tá? E eu só falei o efeito, que é porque não para, tá, ok? Esse cara aqui, lembre-se, ele está ligado diretamente aqui, ó, no eixo primário. Então quando eu aperto a embreagem lá, esse eixo primário tem que parar de girar. E ele parando de girar, o pedal de marcha entra suave. Se ele ainda estiver girando, ainda que seja numa velocidade pequena, a gente sente um pequeno tranco. Se ele estiver girando muito rápido, na mesma rotação aqui que está girando o virabrequim, esse tranco vai ser maior. É evidente que não é a mesma rotação, porque tem uma relação de redução, tá? Os especialistas de plantão aí não falar que eu estou falando besteira, mas é só para ficar fácil de entender. Então quanto mais rápido gira isso aqui, na verdade ele gira no sentido anti-horário, já que o virabrequim está girando no sentido horário, olhando aqui, tá? Desse lado, do outro lado é tudo inverso. Então, quanto menor a rotação, menor é o tranco. Quanto maior a rotação desse cara aqui, maior é o tranco. Ok, vamos retirar aqui todo o sistema de discos, tá? Aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem o porquê daqueles barulhos, o porquê desse tranco, tá? Vou tentar retirar aqui com uma mão só, acho que eu consigo. Aí, retirei todo o conjunto de discos. Vocês percebem que os discos de frição, esses daqui, esses dentes, são presos na campana externa, na campana grande. E os discos de aço, eles vão presos nos dentes internos, na campana de dentro. Por isso que um gira e o outro não gira quando a gente aperta a embreagem, tá bom? Então, galera, vamos lá, o barulho. Qual é o barulho que geralmente as campanas fazem, que os proprietários acham estranho, que às vezes parece até barulho de motor batendo? O que vocês ouviram lá, essas molas aqui, ó. Temos molas mais grossas, depois a gente tem umas molas intermediárias, que estão presas, e uma mola menor. Geralmente aqui, ó, quem está fazendo barulho que vocês ouviram é essa mola aqui, ó. Essa mola aqui, essas molas, são molas para amenizar o tranco justamente na hora que a gente engata as marchas, tá? Por quê? Essa peça aqui de alumínio, ela não é 100% fixa, vamos dizer assim, soldada nesta engrenagem. Ela tem um leve deslocamento. Por quê? Aqui atrás, ó, a gente tem essas molas, tem esses pinos, esse pino aqui, que é esse mesmo aqui que vocês estão vendo, ele que segura, que fixa todo mundo da campana aqui, dessa parte de alumínio com essa engrenagem grande, então permite com que tenha um amortecimento, tá? Essas molas, como elas estão soltas, ela acaba fazendo esse barulho, mas o barulho também não é só esse, como vocês viram, é muita peça junta dentro do mesmo lugar, tá? Então, quando essa folga aqui dessa canaleta, esse dente, aonde vai preso esse cara aqui, ó, quando essa folga aumenta muito por desgaste aqui, aí esses discos aqui começam a ficar frouxos aqui dentro, tá? E aí o barulho vai aumentando, é mais peça solta com mais folga para trabalhar, tá? Vamos lá. Se vocês conseguirem ver aí, se não tiver dando para ver, eu vou tirar uma foto e vou tentar colocar aí. Vocês conseguem reparar aqui, ó, várias marquinhas, vários dentinhos. Se não tiver nítido na edição, eu tô tirando uma foto, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver essas marcas, ó, tá bom? Olha só, aqui tem. E olhando no sentido oposto, essa marca é praticamente nula. Ela tá aí, mas ela é nula. Do lado de cá, a gente tem mais marcas, que é onde o disco dá o tranco. Quando essas marcas começam a ficar muito fundas, esses dentes aqui começam a encaixar dentro dessas marcas. Ele começa a ficar calçado dentro dessas marcas. E isso daí vai travando esses discos no lugar. Esse disco ele não se movimenta, tá? Eu tô exagerando. Lembra isso aí que o movimento é pequeno. Ele começa a ficar travado. E aí você aperta a embreagem e com esse cara tá travado, ele ainda vai manter atrito com o disco de aço e o outro com o de aço e assim sucessivamente, cada um nessas canaletinhas. Então os discos não separam direito, o conjunto interno continua girando com o externo, pancada na hora de entregar a marcha, tá? de engatar a marcha. Então esse é um dos casos. O segundo caso que acontece quando você engata a marcha e dá o tranco é esse disco de aço empenado, tá? Por excesso aí de graça, né? Ficar queimando a embreagem, fazendo borrachão demais, ou gente que tem mania de ficar queimando a embreagem. Esse disco aqui ele fica todo azulado
E a gente olhando aqui, ele é perfeitamente reto, tá? Quando ele está empenado, ele fica nesse sentido assim, vamos exagerando aqui, ele fica uma meia-lua, fica côncavo. E aí as pontas do disco vão manter atrito com o disco de frição e acontece a mesma coisa, o conjunto girando interno junto com o externo, pancada na hora de engatar a marcha. Então o que acontecia quando começava o disco a encavalar nessas marcas, nessas ranhuras que o próprio dente do disco faz? Antigamente, né, e até hoje acho que ainda fazem isso, as pessoas vêm aqui e tiram essa marca limando, pega uma lima e faz aquela marca lá. Pô, legal, você resolve o problema do disco não descolar um do outro por ele estar calçado nessas cavas, nessas canaletas que ele mesmo fez, né? E cria outro problema, que é aumentar ainda mais o barulho desses discos chacoalhando aqui quando você apertar a embreagem e separar o conjunto, tá ok? Então já colocando novamente na questão do ruído, além das campanas aqui, das molas da campana fazer esse barulho, a gente tem os discos aqui fazendo esse chocalho aqui dentro, porque já faz barulho naturalmente, como vocês ouviram. E aumentando esses dentes, limando para resolver o problema de calçar o disco de frição, a gente aumenta ainda mais os barulhos. Quais as soluções que as pessoas fazem normalmente aí para barulho de campana? Algumas motos, elas não têm essas molas, elas têm umas borrachas aqui por trás. Aqui é tudo fechado, entre os pinos existem duas borrachas de cada lado, como aquele amortecedor de coroa de motocicleta, tá? Então as pessoas tiram, trocam aquelas borrachas. Nesse caso dessas molas aqui, tem pessoas que vão lá e calçam essa folga, vem aqui e coloca uma arruela de metal grossa ou uma arruela de nylon, mas para isso a gente tem que furar esses arrebites, tirar essa placa e fazer as arruelas ou esses espaçadores de nylon, como eu disse, para tirar isso aqui e deixar essa campana menos barulhenta, e depois colocar parafusos aqui no lugar disso. Então no lugar de um rebite vai ter parafuso. E aí, depois dessa pequena aula aí de embreagem, que eu não entrei na questão de desgaste, na questão de patinar, era só para vocês entenderem um pouco do barulho, e porque às vezes aquele tranco na hora de engatar e desengatar as marchas, tá? Aí acontece aqui também, ó, a mesma coisa, tá vendo que tá tudo marcado? Só que aí quem faz é esse carinha aqui, a mesma coisa, tá? Ele calça dentro dessas canaletinhas e ajuda a não separar os discos, e aí as pessoas vão lá e dão uma limadinha nisso aqui, legal, resolve o problema do barulho, e aí resolve o problema do tranco e cria um problema de barulho. E aí a gente vem aqui agora nesta motocicleta novamente, tá? O que houve aqui? O proprietário estava estranhando, está estranhando até hoje o barulho aí chegou gente lá, o barulho da embreagem. Então ele tirou isso aqui, ele abriu aquela campana do jeito, segundo que ele falou, tá? Eu ainda não tirei para ver. Ele abriu a campana para poder tentar calçar, resolver o problema do ruído, foi lá e colocou parafuso no lugar daquela... Ó, o Horus latindo, daqui a pouco vocês vão ver o Horus Lambirola subindo aí, tá? Ele tá lá na recepção latindo pra caramba. E ele colocou parafuso, colocaram para ele, tá? E aí, só que puseram um parafuso cabeçudo, um parafuso de cabeça alta, que ele vem por trás aqui, ó. Vamos voltar aqui, que é muito semelhante aos sistemas, tá? Colocaram um parafuso cabeçudo. E lá naquela moto, assim como na Daytona, galera, o que vem aqui atrás disso aqui, ó? A engrenagem, essa polia que toca a bomba de óleo lá dentro, ok? Um parafuso cabeçudo lá, segundo ele, ficou raspando na corrente de comando e deve ter marcado a corrente de comando, tá? Então nós vamos tirar lá para ver se está tudo ok com a campana e se não houve danos na corrente do óleo, tá ok? Lá é muito semelhante ao sistema, um parafuso muito grosso raspou aqui na corrente. Eu acho isso extremamente grave, tá? Se você pega e raspa um pininho desse aqui, galera, essa corrente pode se romper, pode se soltar, e aí quem que para de funcionar? A bomba de óleo. Ah, Madeira, mas vai acender uma luz de óleo e o proprietário vai ver e vai parar a moto. A gente sabe que às vezes não é muito bem assim. Várias motocicletas aqui deram avisos até dizer chega para as pessoas que estavam sem pressão de óleo, mas a gente está olhando para frente, a gente está preocupado com o trânsito, com a alta velocidade, não olha o painel. Quando você olhar, pode já ser tarde demais, tá bom? Então, tudo bem. Tá montado aqui, então só para exemplificar o que eu acabei de falar, ó, tá vendo? Ela gira independente, porque a placa com as molas está fora. E aqui, ó, já estou sentindo um peso para virar.
como eu estava sentindo fora, mas agora mais, porque agora ainda tenho mais a viscosidade do óleo, dificultando isso aqui a girar. Então, galera, por mais que a gente aperte, mesmo quando o óleo está mais fino, com a temperatura de funcionamento, ainda vai ter um certo atrito e essa parte não vai parar de girar 100%. Então, um tranquinho na hora que você engatar a primeira, sempre vai ter, tá ok? E é sempre importante a gente embeber o disco em óleo antes de fazer a montagem, para você não empastar, não lascar todos os discos aí na hora de montar. Outra coisa que eu acabei não falando lá, mas aqui ó, existem, quando eu mostrei a engrenagem lá, vocês viram que tem duas engrenagens, né? Uma atrás da outra. Aqui atrás, bem lá na ponta do meu dedo, tem uma engrenagem mais fina, que ela alinha-se junto com essa outra aqui. Uma daquelas molas, as molas mais finas, as menores, são justamente para tracionar essa engrenagem e dar uma, como se fosse uma diferença entre uma engrenagem e outra, e com isso pressionar os dentes contra os dentes da engrenagem do virabrequim. E aí o que acontece com isso? Eu evito o barulho da própria campana, dos dentes da campana ficarem batendo. Então é uma forma de minimizar o ruído. E lá no fundo, eu acabei não mostrando também, tem mais duas arruelas, chama de arruela Judd, e essas arruelas ajudam a separar os discos na hora de que você aperta a embreagem, o disco do fundo, e também diminuição de ruído, certo? Então tá aí, montou, placa, as molas são novas, vamos colocar, junta nova, tampa e vou funcionar o motor. Tá funcionando a moto, galera, mas ó, o ruído do câmbio tá aí ainda, do conjunto tá aí, porque mesmo com os discos novos, é aquilo que eu mostrei pra vocês, todo mundo chacoalha, tá? E eu tenho pra mim também que um pouco do conjunto do primário e do secundário chacoalhando, que tá criando um pouco desse ruído. Vamos ver se eu vou apertar, se vai mudar o ruído aí na câmera. Ó, apertei, vou soltar. Na câmera não é perceptível, com certeza, mas aqui é muito perceptível, principalmente na hora que eu dou um pouquinho mais de rotação. Olha aí o ruído. Aí se eu apertar a embreagem nesse momento, o ruído some. E aí eu paro o conjunto interno, como vocês viram, e paro o primário. É comum, é característica, assim como eu falei da outra moto ali, tá? Mas tá aí, a embreagem está um pouco pesada. Por quê? Por conta das molas, o proprietário forneceu o kit EBC, e aqui eu tenho o kit Heavy Duty, né? Que é o kit de molas mais pesadas. Então elas são um pouquinho mais duras do que a embreagem normal. Isso ajuda no grip, fica muito bom a embreagem, só que cansa um pouco aí. Olha aqui, ó, tá até escrito na embalagem, ó, 15% stronger than original parts, 15% mais dura, mais rígida, mais forte do que a mola original, e também 15% mais pesada, mais dura. Eu acho que o proprietário vai estranhar aí a embreagem, como ela ficou mais pesada. Tem jeito aí? Dá um tempinho. Dá um tempinho aí. Silêncio. Olha ele aí. Olha o lambirola. Tudo bem, galera. Tá montado. Mas é o caralho, né? É cachorro, é criança. Na hora que acalmar aqui eu gravo.